Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Hoje é dia 1º de maio de 2025, uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora de nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, eu apresento a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor está em Números 25, diz assim: adoração a Baal Peor. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Deus, eu te peço que eu, a missionária Nadira Albano, desapareça, que o Pai e o Filho e o Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo do canal João 3,30 é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é. Em tempo e fora de tempo. Aranda sude comanai. Deus, fala comigo, fala com teu povo, em nome de Jesus. Amém? A palavra vai dizer, né? O título é em Números 25, adoração a Baal Peor. Olha só que situação na igreja. Aí diz assim, olha só. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se em imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Igreja, Israel sabia que ele era um povo separado, né? Ainda mais se misturar com quem? Com os moabitas, né? Que um pouquinho antes, a gente vai ver ali atrás, os moabitas não deixaram eles passar, né? Falaram que ia abrir guerra contra eles, né? Depois Moabe invocou Balaão para amaldiçoar eles, os moabitas. Então, assim, chega a ser surreal, né? Eles esquecerem muito fácil, né? O que havia acontecido ali com eles, né? Com o povo de Israel para com o povo, né? Com os moabitas, né? Que é Balaque. Então, e eles vai e se mistura com esse povo, né? E acaba acontecendo tudo o que acontece, né? Mas, Senhor Deus, eu te peço, Pai, que eu só fale aquilo que o Senhor quer e não o que eu quero. Alcance o teu povo no momento de João 3,30. Abençoa a mente, para que eles possam entender a tua palavra, partindo de mim, Senhor, para que eu venha entender a tua palavra, em nome de Jesus. Né? Então, a gente vê que o povo, sabendo ali de tudo que Balaão, né? Junto com Balaque junto com Balaão, Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo, ele simplesmente vai lá comer dos manjares, né? De Baal Peor. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enfoque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal Peor. Então foi muito sério, igreja. Porque a gente sabe que nos 10 mandamentos Deus falou: não adorarás outros deuses, né? Deus já não cria imagem de escultura, porque ninguém nunca viu Deus. Então, Deus já tinha isso com ele, né? E aí, a gente vê depois de tudo que aconteceu, né? Balaão, provavelmente, bem dizer aqui, seduziu o povo de Israel, e o povo de Israel foi, né, pro lado de Balaão, por meio de ritos, de fertilidade, da sexualidade. É o que mostra aqui, tá? Então, a gente vê que a imoralidade sexual era algo natural no meio daquele povo. E o povo de Israel participando. O povo de Israel era um povo santo, separado, não poderia estar naquele meio. Então, a fertilidade ali de Baal, essas imundícias, essas imoralidades, eles estavam lá no meio participando, né? Ou seja, quebrando a aliança que Deus tinha com eles, né? Adorando outros deuses. Isso é muito triste, né? E aí Deus fala que tem que enforcar. Enforque-o, né? A luz do sol. A exposição era para todo mundo saber ali que os cadáveres iam ficar ali, daqueles que foram lá, né? Se juntaram com o povo, os moabitas. Então ia ficar uma advertência, né? Iam os seus cadáveres, ia ficar lá para todo ver. Aí Moisés diz no 5 assim: então Moisés diz aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aquele que dentre os seus homens
se ajuntaram à adoração a Baal Peor. Então vai ter que matar. Como assim? Não pode ter anátema, não pode ter maldição no povo, no meio do povo de Deus, entendeu? Porque Deus é santo, o tabernáculo é santo, o altar é santo, então não poderia ter imundície, né? Aí diz assim no 6, um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eliezer, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança, atravessou o corpo do israelita e da mulher. Então, tipo assim, não vai. Como assim? Maldição não vai ficar aqui no meio do povo de Deus, não pode. Ah, eu tô apaixonado, tô amando, mas não tinha mistura. O povo de Deus não poderia se misturar, né? A gente vê até a história ali de Jacó, né? Dos patriarcas, sempre mandava buscar pessoas dentro da tua parentela, né? Mas os que morreram por causa da praga foram 24 mil. Igreja, 24 mil morreram, tá? Deus mandou uma praga e mataram 24 mil. Então, 24 mil mortos. Então, foi muita gente, igreja. E o Senhor disse a Moisés, Finéias, filho de Eliezer, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por ele, para que em meu zelo eu não os consumisse. Então, assim, e você conhece, né, que o que ele fez foi, bem dizer, uma intervenção, tá? Porque ele foi zeloso com as coisas do Senhor, né? Para que Deus não acabasse com aquele povo completo. Vamos lá no 11. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele, os seus descendentes, será a aliança do sacerdote perpétua. Por ele foi zeloso pelo seu Deus e fez expropriação pelos israelitas, né? Então, Deus abençoa ele aqui pelo que ele fez, ok? Então, o ato dele, né, de Finéias, foi um ato de zelo pelas coisas do seu, zeloso, né, que cuidou, né? Então, assim, o zelo de Finéias foi uma honra para Deus, né? Porque em meio à depravação moral e sexual, né, levanta um homem que ainda tem zelo, Ramanda Sudecomanai, pelas coisas do Senhor, né? Então, Deus faz uma aliança com ele, seus descendentes, né, seriam verdadeiros sacerdotes de Deus, né? E ele era neto de Arão, filho de Eliezer, tá? E a gente vê assim que, eu não sei, sabe dizer se foi um descaso de Nadab e Abiú lá ter, né, preparado fogo estranho, querendo com audácia, mas ele foi totalmente diferente dos seus tios, né? E isso mostrou o zelo dele para com as coisas do Senhor. A gente vê também, vamos lá no 14 agora, tá? O nome do israelita que foi morto com os midianitas era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbe, filha de Zu, chefe de uma clã de midianitas. Então, ó, tanto midianita, né, a filha de Zu, como o simeonita. Então, igreja, Deus não teve misericórdia, tá? E o Senhor disse a Moisés, tratem os midianitas como inimigo e matem-nos. Então, assim, os midianitas é inimigos de Deus. Então, não é algo que Deus falou, não, deixa pra lá, passa a mão. Não, os midianitas são meus inimigos, matem, ponto. Trate ele como inimigo e é pra matar. No 18, porque trataram vocês como inimigo quando enganaram no caso de Peor e de Cosbe, filha de um líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Então, é algo muito sério, né? Então, assim, por causa do quê? Da participação, da sedução ativa desse povo, né? Dos israelitas. Os midianitas, o que que acontecia? Eles tinham estado ali, né, em conluio junto com Balaque, tá? Eles estavam ali junto com Balaque, tá? Desde o início. Então, era um confronto, tá bom? Era um confronto. Eles estavam em conluio com Balaque. Então, a gente vê que Balaque e Balaão
Balaque, ele não conseguiu derrotar o povo com as maldições de Balaão, porque Deus fazia com que a boca dele abençoasse, mas ele fez ali uma tramóia, qual infiltrou, né, mulheres para seduzir o povo de Israel, né? Então é algo muito sério, igreja, porque a gente não, Deus, ele não troca a glória dele com ninguém, a adoração dele com ninguém, né? Então quando entra uma apostasia desse grau no meio do povo de Deus, é para manchar, né? É para manchar na Sudecoma, na Iramanda, sai, né? O povo, a nação de Israel, né? Foi o que Balaão fez. Ele instigou ali aquelas mulheres, instigou o povo a participar de apostasia, tá? Como Deus falou assim, Deus disse assim, o meu povo já é um povo abençoado. Ele falou, eu vou derrubar esse povo com mulher. De um jeito, esse povo vai ter que cair, né? Então Deus defende demais da Sudecomanai e lançou mulheres, né? Diz aqui, ó, no 25, adoração a Baal Paor. Enquanto Israel estava em sítio, o povo começou a entregar-se em imoralidade sexual com mulheres moabitas, né? Então, moabitas, né, eles são de Balaque, são descendentes, né? Então, a igreja é terrível, né? Mas, glória a Deus, aleluia, né? Que Deus ainda sempre cortava. E sabe, igreja, e é um cenário de guerra, tá? Porque morreu 24 mil pessoas por causa disso, tá? Não foram lá na, na revolta de Corá, Datan e Abirão, foram mais de 14 mil, né? Mas aqui foram mais de 24 mil. 10 mil a mais. Então você vê como que esse povo, ele era um podado, o povo de Israel, né? E Deus ia tirando assim, vamos dizer assim, aquela podridão, sabe? Aquela ferida aberta, aquela ferida podre, necrosada, Deus ia arrancando, assim, como se o povo tá necrosado. Então vão arrancar, né? E é assim, igreja, né? Que Deus fazia com o seu povo, tá bom? Então, assim, que Deus abençoe vocês e que Ele possa falar melhor aos vossos corações, tá? Mas a gente vê que sempre tem um homem no meio, assim, que, né, que dá aquele feedback positivo aqui, né? Igual a gente viu que o zelo, né, do filho de Eliezer, Finéias, né? Finéias era filho de Eliezer, neto de Arão. Então, o zelo dele ali pelas coisas do Senhor, sacerdócio, né? Então, Deus faz uma honra ali, sempre tem. Deus abençoe, que Deus possa falar melhor aos vossos corações. Fique na paz.